E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Iana e eu vim falar de mais uma das minhas resoluções de 2026, que é comprar menos roupas. Ai, ai, vamos ver se vai dar certo. Não é de hoje que eu venho flertando com o minimalismo e com uma vida com menos consumo. Eu já quero começar esse vídeo falando que eu não quero cagar regra na vida de ninguém, cada um sabe o que faz, né? Existem pessoas que passaram a vida toda sem poder comprar roupa e hoje em dia estão trabalhando, estão ganhando dinheiro, estão estáveis e querem comprar coisas novas, diferentes. Vai fundo, cada um tem que saber o que é bom para si. Mas para mim, eu vendo a experiência que eu tenho hoje, eu quero cada vez menos comprar roupas. E essa resolução não veio da noite pro dia. Eu vou contar um pouco da jornada de como foi. Por que eu cheguei à conclusão que eu cheguei? Porque pra mim isso tá valendo a pena. A minha família sempre trabalhou com moda. Minha família tem empresa de confecção. A minha cidade é uma cidade que tem muitas fábricas de roupa. É uma região aqui do Paraná que tem muitas confecções, muitas bordadeiras, muita produção de vestuário de forma geral. Antes, nos meus 20 anos, não, minto. Nos meus 16, quando eu era uma intelectual, rebelde, arrogante, que achava que ia mudar o mundo, eu achava que moda era uma coisa fútil. Eu achava que as meninas que se interessavam por moda eram fúteis. E também por causa de todos os filmes, né? Dos anos 2000 que a gente assistiu, que é a garota que não é como as outras garotas, que leva um livro para ler nos shows. Eu era essa menina. Eu levava livro para ler em qualquer lugar. Levo até hoje, né? É um gosto meu, mas é aquela coisa, tipo, não é porque você lê que você é diferente das outras pessoas. Não dá para colocar a alfabetização como um traço de personalidade. O fato de você ler não significa que você é melhor ou pior do que ninguém. Bom, mas eu achava que a moda era algo fútil e eu não gostava de moda. Eu gostava de vestir preto, roupa de caveira, enfim. Minha mãe ficava louca comigo, porque minha mãe é da igreja. E esse daí foi o meu começo com a moda. Filha de uma família que é da moda e não gostava de moda. Quando eu fui fazer uma pós-graduação, lá pelos meus 20 e poucos anos, eu fiz uma pós-graduação que envolvia comunicação e moda. E ali eu tive um contato mais histórico, mais pesquisístico com a moda e eu fiquei totalmente encantada. Fiquei totalmente encantada. Porque a moda é uma forma de expressão. Historicamente, a moda pode contar detalhes de uma civilização, como que era a sua estrutura social, hierárquica, como era o seu dia a dia, como era a sua política, a sua religião, o que eles comiam, o que eles plantavam, o que eles faziam. Então, através da moda, a gente consegue saber muita coisa. E moda é expressão, moda é identidade. Então, eu parei de achar que moda era uma coisa fútil. E hoje eu defendo a moda porque a moda é social. Por um outro lado, como eu também estudei um pouco sobre a moda cíclica, sobre a cadeia produtiva, também trabalhei um pouco com isso, então eu comecei a perceber que a moda, entre outros aspectos, pode sim dificultar muito a vida do nosso planeta. Um consumo que não é consciente, um consumo desenfreado, ele vai acabar nos levando para uma situação insustentável. Prova disso são as ilhas de tecido, né? As queimadas de tecido, o trabalho análogo à escravidão para fazer essas roupas de fast fashion, que a gente chama da moda rápida. Então tem toda uma questão, uma discussão social que envolve a questão da moda. Então, esse aí é o meu background básico, né? Mas quando foi que eu decidi começar a ser um pouco mais minimalista? Teve um período da minha vida que eu mudei muito de casa. Eu mudei, tipo, 6 vezes, assim, em poucos anos. E quando eu chegava na casa nova, minhas roupas ficavam encaixotadas. Muitas das minhas coisas que eram menos urgentes, por exemplo, que não era coisa de cozinha, meu colchão, banheiro, elas ficavam encaixotadas até eu, né, conseguir organizar tudo, desencaixotar tudo e tal. E eu percebi que eu conseguia viver muito bem com as minhas coisas encaixotadas. Eu não usava metade do que eu tinha no meu dia a dia. Então esse foi o meu primeiro insight, assim, maior, de que talvez eu devesse começar a pensar em uma vida menos cheia de coisas, mais minimalista. Isso foi muito antes a gente começou a falar de minimalismo, né? Que o minimalismo também já entrou na moda, já entrou, já saiu, já, enfim. O que eu quero dizer? O minimalismo também já entrou na moda, já amadureceu, né? Quem quer ser é, quem não quer
não é quem tá tentando ser como eu, né? Já sabe para onde que vai. Então, um dos pontos é que eu comecei a entender que eu sobreviveria muito bem com poucas coisas. E também teve um período da minha vida, que eu já contei aqui, que eu me desfiz de muitas coisas do meu passado, né? Que eu queria meio que romper com a Iana que eu era. Que foi uma experiência muito positiva em alguns pontos, negativas em outros, enfim, se vocês quiserem saber, tá lá em um outro vídeo. Então, eu joguei muita coisa fora, lembranças, badulaques, coisas de decoração, roupas também. Joguei muita coisa fora e percebi que não me fez falta. Que na verdade minha casa ficou mais fácil de limpar. Isso ajudou muito também no meu processo de organização. Eu gosto de ter as minhas coisas todas no lugar. Meu escritório, meu quarto, enfim. Tudo. Né? Não só roupas aqui no caso, né? Mas eu tô focando mais em roupas porque minha resolução tá mais focada em roupas. Envolve outras coisas também, mas esse vídeo é de roupas, então vamos falar de roupas. Dito isso, quero afirmar aqui que eu não estou falando para você não se vestir bem, para você usar qualquer coisa, porque se vestir bem afeta, grande parte das vezes, a nossa autoestima. Eu vi uma frase uma vez que eu achei muito legal, eu levei pra vida, que é: quando você está bem vestida, não roupas de marca, mas quando você está arrumada, quando você está se sentindo bem, você se sente preparada para tudo que a vida te trazer. Então, quando você está se sentindo bem com você mesmo e a roupa faz parte disso, como eu falei, a roupa é a identidade, quando a vida te traz uma oportunidade nova, seja uma reunião, uma viagem, um encontro, alguma coisa que quebra a tua rotina, você se sente tranquila para lidar com isso, se sente minimamente pronta, se não tranquila, porque a gente é ansiosa, né? Mas você se sente minimamente pronta para entrar naquilo. Então você acaba não perdendo tantas oportunidades na vida. Daí eu comecei a refletir, então agora falando sobre minhas pretensões para 2026. Eu vou dar aqui algumas dicas e fazer algumas reflexões, por exemplo, para você conseguir ter uma vida mais minimalista no que se refere à moda, você precisa se conhecer. Você precisa saber qual é o seu estilo, para você não correr o risco de ficar comprando coisas que depois não vai combinar. Então, uma outra historinha aqui, um outro contexto. Quando eu era adolescente, todos os adolescentes se vestiam iguais. Nos anos 2000, no caso da minha escola, era tênis da Nike, umas calças de cintura baixa. Quem viveu anos 2000 sabe, né? O que era aquele surto. Acredito que essa é uma fase que todo mundo quer se parecer, quer se sentir parte de algo, né? Então todo mundo se vestia muito parecido. E ali eu era um pouco rebelde, eu gostava de umas coisas diferentes, como eu falei, eu gostava muito de usar preto, caveira, mas dentro do possível eu ainda me adaptava, né? Era a época da bota pulo do gato também. Ah, eu amava. Porque ela era meio motoqueiro, né? E eu amava essa vibe. E quando eu fui pra faculdade, eu comecei a experimentar mais. Daí eu tive uma fase que eu era Audrey Hepburn, usava aquelas roupas mais de bonequinha. Teve uma outra fase que eu era mais surf girl. Teve uma fase que eu fui mística. Enfim, eu experimentei horrores. Por isso que eu falo que cada um tem que fazer no seu ritmo da hora que quiser. Eu já comprei muita roupa. Hoje eu tô na fase que eu não quero mais comprar tanto, porque eu entendi qual era o meu gosto, mas para isso eu precisei experimentar muito. Então, novamente, sem querer cagar regra. Com a maturidade eu fui me conhecendo e eu percebi que eu gosto de tecidos mais neutros, gosto muito de roupas confortáveis, gosto de roupas versáteis, que sejam um pouco mais caras, mas que sejam de bons tecidos, caimentos, né? Com minha família de confecção, eu sou muito do toque, eu consigo identificar um tecido bom e um tecido ruim por, sei lá, porque aprendi, né? Porque com muitos anos, né? Muitos anos vivendo ali, acho que aprendi por osmose. Então eu gosto de bons tecidos, que eu sei que não vão desbotar, encolher, que não vão me dar alergia. Gosto de cores neutras, preto, azul marinho, branco. Amo listrado, por causa do Tim Burton também, né? Mas também gosto de listrado porque eu acho glamouroso, eu acho elegante. Então, esse meu estilo hoje bate com essa minha tentativa de consumir de maneira mais consciente. E para isso eu estabeleci algumas regras que também podem se tornar dicas, que eu ainda não testei todas, mas está aqui para ajudar outras pessoas que tiverem esse mesmo interesse. A primeira regra é a regra das 24 horas, que é uma regra que eu tô levando para vários aspectos da minha vida. No caso das compras você quer comprar algo que não seja Black Friday, tá? Que não seja uma promoção que você ficou um tempão esperando aquele produto entrar numa promoção e vai fechar daqui uma hora, tá? Tô falando em casos normais, né? Não em exceções. Você deixa aquela compra 24 horas no carrinho. Você coloca ela no seu carrinho, mas você não finaliza. Deixa 24 horas. Nesse tempo você vai conseguir pensar se você quer isso mesmo ou não, porque muitas vezes o frenesi da compra, na verdade, é uma alegria que está tentando suprir outras questões, né? A questão da dopamina.
E assim que você abre o pacote, essa alegria acaba. Então, assim, não tô dizendo que você não merece comprar, que você tá errada, que todas as vezes que você compra é por causa disso, mas estou dizendo que vale a pena dar uma olhada nos seus comportamentos de consumo para ver quais são seus gatilhos. Esse dos 24 horas no carrinho, inclusive, te ajuda nisso, a você entender se aquela necessidade de compra é verdadeira ou se é mais uma vontade momentânea para tentar suprir algum tipo de emoção. Então, tudo isso você vai analisar. E essa regra das 24 horas, eu estou usando, por exemplo, para me comprometer com algum convite ou alguma coisa que as pessoas me chamam, me oferecem. Eu nunca respondo antes de 24 horas, porque eu tinha muita dificuldade de falar não. As pessoas me chamavam para fazer as coisas, não apenas eventos sociais, mas me comprometer com projetos. E eu já dizia sim porque eu não queria desagradar. E depois eu me arrependia. E depois eu tinha que cumprir, porque eu sou dessas que tem muita dificuldade de cumprir com aquilo. Para vocês terem uma ideia, a frase pensando bem para mim foi revolucionária, porque até ano passado, tudo que eu falava, eu me sentia na obrigação de fazer. Não existia isso de mudar de ideia para mim. Então, quando a pessoa me convidava e eu dizia assim, eu tinha muita dificuldade porque eu me sentia na obrigação de cumprir. E às vezes isso afetava a minha rotina, afetava o meu bem-estar, afetava a minha saúde mental. Então eu coloquei essa regra das 24 horas que eu sempre penso 24 horas antes de responder a qualquer coisa, para não ser reativo. Tomar decisões também funciona. Dar resposta para alguém que te exige muita elucubração mental ou às vezes até emocional para algum relacionamento que é complicado com algum amigo, parente, etc. 24 horas. Regras 24 horas, ó, me ajudou muito. Mas para roupa é no caso do carrinho. Outra coisa que eu já comecei a falar da Black Friday é tentar não comprar nada em promoção por impulso. Não tô dizendo aqui que você não vai pegar às vezes uma promoção muito legal, muito importante e que vai valer muito a pena. Não tô dizendo isso, tô dizendo que muitas vezes, quando é promoção, a gente acaba comprando mais do que a gente deveria. Então, entra naquela questão do autoconhecimento. Você saber o que você está precisando, você saber o que está faltando, você saber quais são seus objetivos, suas metas a curto, médio e longo prazo. Tudo isso te ajuda, inclusive, a fazer um planejamento de compras mais coerente. E você aproveita melhor as promoções e não acaba comprando além daquilo que você queria, deveria, poderia, né, pagar. Outra coisa que envolve ter uma vida mais minimalista e comprar menos roupas é fazer uma limpa, a famigerada, temida, limpa no armário, que é você pegar um tempo, olhar suas roupas, ver aquilo que te serve. Aí tem várias regras na internet, né? Tem várias pessoas que falam sobre isso. Tem regras desde as mais práticas, que é você não usou no último ano, até as mais subjetivas, na falta de uma palavra melhor, que é essa roupa te trouxe felicidade ou não. Então, existem muitas regras, é só você dar uma procurada na internet, mas é importante que você faça sim essa limpa e fique apenas com aquilo que você mais usa, que é aquilo que te cabe também. Roupas do eu vou voltar a usar quando emagrecer, tem que pensar com muito cuidado, com muita reflexão. Não tô dizendo que nem que sim, nem que não, porque cada caso é um caso, mas você tem que olhar para aquilo lá e falar, faz quanto tempo que eu tô tentando emagrecer? Faz quanto tempo que eu tenho essa roupa que já tá mofada, essa roupa que eu já tive 18 oportunidades para usar, ela não tive, entendeu? Vai ter que cada um usar os seus critérios, né? Como a moda é cíclica, tem muita coisa que você guarda que acaba voltando. Então tem coisas, por exemplo, que minha mãe usava, que ela guardou que eram coisas muito boas, e eu posso usar hoje em dia. Mas também existe o fato de que, mesmo a moda sendo cíclica, como minha mãe fala, sempre vem uma coisinha diferente. Então, às vezes, você não quer usar aquilo, você quer usar aquilo novo. Tem aquele mesmo princípio, mas ela tá repaginada. Então, você vai ter que olhar para si e ver quais são os mecanismos que te fazem funcionar. Outra coisa que envolve o autoconhecimento, além do estilo, é você conhecer mais sobre o seu corpo. Por exemplo, eu sou uma jovem senhora de 36 anos, então eu sei que eu não posso usar determinados tipos de calçado, porque eu preciso usar coisas que tenham ali um amortecimento maior no impacto. Cores que não te valorizam, tecidos, por exemplo, eu não gosto de nada que me pinica, eu não gosto de nada que não estica. São coisas aí que eu tô falando gerais. Outra coisa é você trabalhar na sua cabeça que você pode pagar sim mais caro por um produto com maior qualidade, maior durabilidade, que é aquela coisa, né? Às vezes as pessoas querem comprar muitas coisas diferentes por um valor menor, mas acaba durando muito pouco. Então, ao meu ver, vale mais a pena você comprar algo que dura mais. E é legal você trabalhar na sua cabeça também a questão da doação. Eu sempre fui uma pessoa que nunca tive problema de doar minhas coisas. Eu sou uma pessoa mais desapegada, né?
Fora meus livros, porque eles sempre iam em caixas muito reforçadas. As minhas roupas não, nunca liguei, né? Como eu falei, nunca tive problema de passar pra frente, porque eu entendo que tudo é energia. Essa é a minha visão das coisas. Então, você solta pra voltar. Trabalhar isso na sua cabeça também é interessante quando você for fazer a limpa, que você pode doar para outras pessoas, uma roupa boa, claro, né, gente? É o mínimo. Não precisamos nem elaborar isso, tá? Está estabelecido que é você doar roupas utilizáveis, roupas boas. Então você passar para frente essas roupas e quando você quiser você compra. Essa questão de engordar e emagrecer, que é uma coisa que aconteceu muito comigo, porque eu tenho essa tendência de efeito sanfona. E uma amiga minha me falou isso uma vez. Eu tinha muito essa coisa de, não, eu vou guardar para quando eu emagrecer. Ela falou, doa suas roupas. Quando você emagrecer, você vai querer comprar roupa nova. E tá tudo certo, entendeu? Então, assim, vai estabelecendo algumas regras na sua cabeça para te ajudar a navegar por essas situações. No meu caso, foi mais ou menos isso que eu aprendi, que eu venho analisando, né? E dentro aí das minhas possibilidades, minha intenção esse ano é viver com menos e comprar menos roupas. E eu gostaria muito, não vou dizer que eu vou fazer, porque vai que eu empenho uma palavra, né, como diz meu pai, depois não consigo sustentar. Mas eu gostaria muito de fazer como minha mãe fez há uns anos, que ela ficou o ano inteiro sem comprar nada novo. E ela viu que ela sobreviveu e que deu tudo certo. Então, talvez, minha intenção, gostaria de, mas não é garantido, mas eu gostaria de não comprar nada esse ano. Vamos ver se eu vou conseguir. Aí eu volto aqui para contar depois. Aí me falam, vocês já pararam para pensar sobre essa questão de ser mais minimalista na forma que vocês se vestem? Vocês estão aí com alguma resolução de ano novo que envolve roupa, minimalismo ou qualquer outra coisa? Conta para mim que vai ser muito legal saber. E se tiver alguma outra dica que eu não tenha falado aqui ou alguma outra reflexão que você tenha feito sobre isso, coloca nos comentários também, que eu acho que é junto que a gente vai aprendendo, se ajudando, né? E juntos vamos mais longe. Então, essa é a verdade relativa de ponta que eu tenho para hoje, é o que tem mais atual nas minhas reflexões. Se alguma coisa mudar mais para frente, vocês vão saber. Obrigada por estarem comigo até aqui. Curtam, compartilhem, me mostrem para alguém e até o próximo vídeo.